Fala impressionador, bem-vindo a mais um vídeo aqui da Hashtag Programação. E no vídeo de hoje a gente vai seguir aqui com o nosso mini curso de React.js. Mini curso esse no qual a gente está construindo um player de audiobook, um tocador de audiobook que nem o Audible da Amazon. Beleza? Isso aqui é um print do Audible e a gente está construindo aqui o nosso. E a gente vai seguir exatamente de onde a gente parou na aula passada. Se você não viu, dá uma olhada lá, para explorar ainda mais conceitos aqui do React enquanto a gente faz um projeto super bacana. E tudo isso logo depois da vinheta. Então bora lá! Então vamos lá, pessoal. Olha só, isso aqui é um print, como eu disse, do player de audiobook da Audible. Da Amazon, né? O Audible. E aí, o que que acontece? Esse aqui é o player. E repara, eu botei aqui uma imagem de capa do livro aqui que a gente colocou pro exercício. Beleza, bacana, tá? Não tem nenhum problema ele não ser a mesma imagem de capa aqui. A gente tá querendo construir um player nosso inspirado nesse aqui. Não é um problema nenhum. Mas, vamos lá, eu quero agora fazer um exercício aqui com você de identificar algumas seções aqui dessa aplicação, porque a gente vai construir cada uma das seções, beleza? Então vamos lá, primeiro de tudo, eu vou escolher aqui, ó. Pegar aqui uma forma aqui, forma branca. Por quê? Porque eu quero... Tá, não, isso aqui, deixa eu botar aqui em cor branca, perfeito. Ó, eu quero iluminar pontos aqui diferentes aqui. Beleza? Pontos aqui diferentes da minha aplicação. Essa última, essa aqui daqui de baixo, você vai ver que eu vou... Essa aqui de baixo, aqui ó, esses controles aqui embaixo, você vai ver que eu vou deixar ele gelado. Por quê? Porque eles são controles que são muito específicos aqui, que funcionam aqui, são muito específicos aqui do próprio Audible, a exceção do multiplicador de velocidade aqui desse tocador, mas isso aqui eu vou deixar de lado, todos esses. O meu foco é em fazer esse tocador aqui totalmente funcional. Então, se você reparar, eu selecionei 3 seções diferentes. E o que são exatamente essas 3 seções? Essa primeira aqui é... Deixou aqui o seletor, deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra, para você conseguir ver isso aqui corretamente. O seletor, isso ainda tá pequeno, de capítulos. Beleza? Seletor de capítulos. Vou botar aqui, como é que funciona isso? Você vai clicar aqui nessa seção, você clica aqui em cima de capítulo 1, ele primeiro vai mostrar qual é o capítulo no qual você tá, e aí se você clica aqui em capítulo 1, ele vai abrir aqui uma janelinha para você escolher o capítulo que você quer escutar daqui do livro que está selecionado. Beleza? Essa aqui é toda uma seção dedicada ao progresso, o seu progresso aqui no livro. Então aqui, ó, progresso. Porque, se você reparar, ele está dizendo aqui quanto tempo a gente já escutou desse capítulo, quanto tempo falta, quanto tempo tem esse capítulo, quanto tempo falta aqui no livro, beleza? Quanto tempo falta no livro, aqui a barra de progresso aqui dentro desse capítulo. Então isso aqui é algo também que a gente tem que construir. Aqui embaixo, a gente tem aqui os botões de controle, beleza? Vou escrever aqui embaixo aqui só para botões de controle. Botões, opa. Botões de controle. Beleza? Deixa eu aumentar aqui o tamanho dessa caixa e deixa eu mover essa caixa aqui para cima para dar para você ler direito. Tá bom? Então, se você reparar, a gente tem essas 3 seções aqui dessa nossa aplicação. 3 seções aqui de interface que a gente tem que construir. E por que eu estou chamando a atenção para essas 3 seções aqui? Porque eu vou fazer delas 3 componentes diferentes. Se você lembrar da aula passada, como eu falei, componente é um pedaço de front-end. A gente vai fazer cada um desses componentes e depois juntá-los. Ou seja, eu vou ali no meu componente principal, que é o app.jsx, usar esses componentes aqui que vão representar o seletor de capítulo, o container aqui de progresso, né? O container aqui, o pedaço aqui da tela que vai ter as informações do progresso, do meu progresso aqui nesse livro, e os botões de controle. Beleza? E vamos lá, a gente vai fazer isso aqui. Então, bom, voltando aqui para o código, exatamente de onde a gente parou, e aí um lembrete aqui. Lembrando, para rodar esse código, para você ter esse código funcionando, para você poder desenvolver e ver isso aí acontecendo, você precisa abrir o terminal aqui nessa pasta e rodar aquele comando. Então, se você lembrar da aula passada, você abre o terminal normalmente. Ah, Daniel, eu esqueci totalmente como abre o terminal. Eu vou te dar uma dica. Do Visual Studio Code, com a pasta do seu projeto selecionada, e tem que ser a pasta base, tá, gente? A pasta base. Não pode ser direto a pasta SRC, tem que ser a pasta do seu projeto. Por mais que os códigos estejam na pasta SRC, tem que ser a pasta do seu projeto que contém a pasta SRC. No meu caso era #books o nome da pasta. Eu abri aqui pelo Visual Studio Code, aí você vem aqui, escolhe a opção terminal no Visual Studio Code, aqui em cima, e aí, bom, pode estar aparecendo esse menuzinho hambúrguer aqui pra você, ou vai aparecer direto a opção terminal, e aí você escolhe novo terminal, New Terminal. Clica aqui,
E aí você vai escrever o quê? Repara só. npm run npm run dev, beleza? Aperta Enter. E aí, pronto, com tudo isso aqui rodando, olha, ele rodou aqui na porta 5176. Eu vou pressionar Ctrl e vou apertar, aí vou clicar aqui. E aí o que vai acontecer? Ele vai abrir pra mim isso aqui, tá bom? E aí, ó, aqui na verdade até nem sei se ele abriu em alguma outra janela, aí qualquer coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou vir aqui, ó, 5176, você tá vendo aqui, ele tá rodando, e essa aqui é a nossa aplicação rodando nesse momento. Então qualquer alteração que eu fizer lá no meu código vai se refletir aqui, beleza? Então, saca só, vamos lá. Aqui agora eu tenho aqui o meu componente principal, o app.jsx, só que ele só tem aqui um componente, que é o capa. Tá vendo? Que é o responsável por exibir a imagem de capa ali do livro, de fato. Beleza, eu falei pra você que a gente tem 3 seções diferentes que a gente quer construir. Uma delas é o seletor de capítulos, o outro é ali o container de progresso e o outro é a seção ali com os botões de controle. Então eu já vou adiantar uma coisa. Eu já vou vir aqui no SRC pra você já saber que a gente tá mirando nisso. Clicar aqui, ó, com o botão direito nessa pasta aqui, SRC, que é onde a gente dentro do nosso código tá colocando os arquivos de código. Daniel, podia botar os arquivos de código em outro lugar? Podia. Daniel, então por que você não para de colocar os arquivos de código aqui? Porque essa estrutura de pastas foi a estrutura de pastas que o Vite criou pra gente. E eu tô só respeitando essa estrutura. E, lembrando, o Vite fez isso aqui porque é bom a gente ter dentro do nosso projeto, que assim, um projeto grande ele pode ficar com muitos arquivos facilmente. É bom que a gente tenha um mínimo de organização, assim, de qual é o tipo de arquivo que a gente bota em cada lugar. E aqui na SRC é onde eu estou botando código-fonte. Source, que é a palavra da qual vem essa abreviação SRC, significa fonte, geralmente o termo usado para descrever código-fonte, que é o código da nossa aplicação. Beleza? Então a gente vai clicar aqui com o botão direito, vai clicar aqui em New File, e aí eu vou fazer o seguinte, seletor capítulos.jsx, aqui, beleza? Fiz aqui. Vou fazer o seguinte, clica com o botão direito em SRC, New File, a gente vai escolher o quê? A gente vai escrever agora botões controle.jsx. E aí, por último, a gente vai clicar aqui com o botão direito, New File, container progresso, .jsx, beleza? Eu já criei os arquivos que vão abrigar os 3 componentes que a gente vai criar, os 3 componentes ali que eu identifiquei, beleza? Aí você vai me perguntar, Daniel, você não vai fazer o CSS para eles também, não? Então, não. Por quê? Porque eu concentrei o CSS aqui dessa aplicação nesse arquivo aqui, app.css. E, na medida em que ele é importado aqui pelo app.jsx, essas definições de CSS que estão lá no app.css são aplicadas nos componentes que o app.jsx, o nosso componente app, usa. Então aqui, todo componente que o app chamar aqui, você vai ver que ele vai receber também essas informações de CSS. Basicamente, o que eu estou dizendo é o seguinte, a gente só precisou importar aqui o CSS uma vez. Agora a gente vai utilizar ele aqui, e aí assim, toda vez que a gente quiser fazer, se a gente quisesse adicionar alguma definição de CSS, basta colocar aqui nesse arquivo, que esse arquivo já está sendo lido pelo app.jsx. Beleza? Tá, então com isso aqui feito, vamos lá. A gente teria aqui realmente algumas coisas para fazer. O container de progresso, os botões de controle e o seletor de capítulos. Eu vou fazer o seguinte, já aqui de cima para baixo, o próximo é o seletor de capítulos, eu vou escolher esse para a gente trabalhar, beleza? Ah, e mais uma coisa, repara só, isso aqui é importante. Você reparou que tem ícones aqui, que esses botões aqui são feitos com ícones? Então, eu vou te mostrar uma coisa. Na verdade, qual é o lance? Isso aqui são ícones que foram feitos, e foram feitos por pessoas com conhecimento de design muito mais apurado do que eu jamais poderia ter. Então, o que a gente faz? A gente vai se valer, a gente vai utilizar o trabalho dessas pessoas, a gente vai se valer do trabalho delas. E calma, isso aqui não é nada errado não, isso aqui existe pra gente utilizar mesmo. Especificamente do que eu tô falando. A gente vai utilizar essa biblioteca aqui chamada Bootstrap Icons. O que é isso? É uma coletânea de ícones que a gente pode usar nas nossas aplicações, que foi disponibilizada por pessoas que têm muito mais conhecimento de design do que, novamente, do que eu jamais poderia ter. Beleza? E aí, ó, você pode ver aqui que é uma biblioteca bem completa de ícones, e você pode utilizar eles, trazer eles para o seu projeto, e aí é bom que você deixe o seu projeto com uma cara bem, bom, bonita, profissional. Aqui, por exemplo, olha só,
Tudo bem que isso aqui tá um pouco antigo, né? Porque o ícone do Twitter não é mais esse, porque agora não é nem sequer mais Twitter. Mas ainda assim, você tem ícones aqui, na verdade, de empresas aqui também, os mais diversos. Olha só, Amazon, AMD, Android, a Apple. Você tá vendo aqui que tem muita coisa diferente, tá vendo? Isso aqui é muito bacana. Além de ícones normais, assim, que você poderia usar. Por exemplo, quero botar uma aplicação de alarme. Então você pode usar um ícone de alarme também, tá vendo? Ó, uma aplicaçãozinha de avião, você quer fazer um modo avião pra alguma coisa. Tá vendo? Você pode escolher o ícone que você quer utilizar e você vai trazer ele pro seu projeto. Aí você tem os ícones aqui dos navegadores. Depois eu recomendo que você dê uma olhada aqui. Passa aqui o olho aqui nessa biblioteca para você ver o quão vasta a oferta de ícones é. Beleza? E aí, Daniel, como é que eu faço para chegar nisso aqui? É simples, você vai pesquisar Bootstrap Icons aqui, isso aqui, você vai escrever isso aqui no Google e o primeiro resultado vai ser o resultado aqui, vai ser essa página. Beleza? Daniel, e como é que eu faço então para usar isso no meu projeto? É simples. Tá vendo esse comando aqui que ele tá te dando? npm e bootstrap icons. Aqui. Você vai clicar aqui. Olha só, ele copiou esse comando. Agora que ele copiou esse comando, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui nesse terminal. Tá vendo aqui o terminal que a gente abriu aqui no VS Code? Terminal esse que está rodando a nossa aplicação. Lembrando, a nossa aplicação para funcionar, pra ela tá rodando ali naquela porta 5176, esse terminal não pode ser fechado. O Vite tá rodando aqui. O que eu vou fazer? Vou pressionar Ctrl e apertar C. E aí vai aparecer isso aqui. Deseja finalizar o arquivo em lotes? Eu vou escrever S de sim. E apertei Enter. O que significa? Significa que eu, de fato, encerrei o Vite rodando nesse terminal. Ou seja, eu liberei o terminal. O que significa na prática? Significa que, olha só, eu vou atualizar aqui minha página. Ela já não aparece mais. Por quê? Porque o Vite é que estava alimentando, a capacidade de eu acessar o meu projeto por meio desse link aqui. Beleza? Com isso feito, por que eu fiz isso, na verdade? Por que eu matei o Vite? Porque eu vou escrever aqui rapidinho o seguinte. Bom, primeiro eu vou escrever CLS ou Clear, qualquer um desses, ele tem a mesma finalidade, que é limpar aqui o terminal, só para o terminal ficar menos poluído, tá bom? E aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou colar aqui desse terminal npm e bootstrap icons, que é aquele comando lá que a gente clicou ali e ele copiou pra gente. Apertei Enter, pronto. Agora que eu apertei Enter, ele tá rodando isso aqui. Beleza, rodou, pronto, tá tudo certo. Agora, se você for ver, a gente tem o Bootstrap Icons instalado na nossa aplicação. Ele vai estar aqui disponível nesse arquivo package.json. Aqui, a gente vai ver a descrição dos arquivos das bibliotecas que a gente está utilizando aqui no nosso projeto. Dentre elas, olha só, aqui, seção de dependências está aqui, Bootstrap Icons, tá vendo? Beleza, era tudo que a gente queria. Com isso aqui feito, eu vou voltar a rodar a minha aplicação, npm run dev, tá? Voltei aqui, de volta. Opa, clica na página no 5176, localhost 5176, e você vai ter acesso à sua aplicação de novo. Beleza? Isso aqui é muito bom pra gente, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque eu quero usar esses ícones aqui no meu projeto. Aí vamos lá. Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu escolho ícones? Bom, eu venho aqui, procuro aqui um ícone que eu queira. Por exemplo, eu quero um ícone que represente bem isso aqui, essas barrinhas aqui, tá vendo? Essas barrinhas aqui que indicam que aqui é um seletor de capítulos, aqui dentro do player do Audible. Eu vou selecionar e olha só, vamos ver aqui barras, em inglês é bars, né? Vamos pesquisar aqui. Deixa eu ver aqui. Na verdade, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu poderia pressionar aqui Ctrl F para tentar buscar na página, mas eu vou escrever aqui, nessa barra de pesquisa aqui em cima. Bars. Ou, vamos ver aqui. Bar não tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente clicar aqui e escrever list. Tá vendo? Olha que maravilha. Tá aqui. E assim, tá bem na linha do que eu gostaria, tá vendo? Aliás, diga-se de passagem, esse aqui tá ótimo, tá vendo? List aqui. Eu acho que eu vou utilizar esse, beleza? Eu acho que eu vou utilizar esse. Eu vou utilizar esse, e aí quando você clica aqui no ícone que você quer usar, ele vai te dizer, para você usar, basta você colocar isso aqui no seu projeto, agora que você já tem o Bootstrap Icons instalado. Então, perfeito. Eu vou simplesmente copiar aqui, tá bom? Cliquei isso aqui, copiei. Eu vou trazer isso aqui para o meu projeto. E aí, no meu projeto, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, Opa. Deixa eu fazer o seguinte, minimizei, voltei aqui para o meu projeto. Vamos lá para o seletor de capítulos, tá bom? E aí, no seletor de capítulos, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro criar, então, aqui o meu componente. E aí, o meu componente, repara só, assim como a capa, eu fiz aqui uma função. Na capa eu fiz uma função que vai retornar aqui um pedaço de HTML. Aqui vai ser a mesma coisa. Vamos lá.
Vamos aqui, seletor de capítulos. Então, vou fazer aqui, ó, function, tá bom? Seletor de capítulos, que eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que ele vai receber aqui informação, tá? Ele vai receber props. E aí, aqui dentro, bom, ele vai lidar com ela. E eu vou tornar esse pedaço de código disponível para outros pedaços de código poderem utilizar. Então eu vou exportar esse componente aqui. Export default seletor capítulos. Beleza. Aqui dentro, o que eu quero fazer? Eu quero que ele retorne. Eu quero que ele retorne, ou seja, eu quero que ele entregue. O que eu quero que ele entregue? Eu quero que ele entregue um botão, tá? Um botão que vai ser o meu seletor, beleza? Então eu vou botar aqui, ó, até para já aplicar umas definições de CSS que eu coloquei, seletor, tá? E aí, o texto desse botão, o texto que vai aparecer ali dentro do botão, ele vai estar, é o texto que vai estar entre essas duas tags aqui. Então eu vou botar aqui, ó, selecionar capítulo. Beleza? Selecionar capítulo. Olha só, se eu fizer isso, e aí agora, dentro aqui do app.jsx, eu colocar aqui, seletor de capítulos. Beleza? Eu tenho que importar, e aí, gente, o Visual Studio Code já importou para mim por padrão. Pô, beleza, maravilha, Visual Studio Code é uma mão na roda. Mas sempre garante que ele importou, porque senão a sua aplicação vai dar um erro. Porque você está tentando usar um componente que não está devidamente importado. Então fica de olho, por mais que o Visual Studio Code faça isso por você, muitas vezes, assim, pode dar um problema, ele pode, sei lá, se embananar nessa importação. Então garante que tá tudo certinho. Aqui no meu caso tá. O que eu sei? Eu sei que esse código do seletor de capítulos vem de, bom, pasta atual, eu tô olhando para um outro arquivo cujo nome é seletor de capítulos, então tá certo. E aí, com isso, olha só, a minha página passa a ter isso aqui, ó, seletor de capítulos, que é esse botão aqui no qual eu posso clicar. Tudo bem, não faz nada ainda, por quê? Porque a gente ainda não programou nada para ele, beleza? Tá, mas isso aqui é só o começo. O que eu quero fazer aqui dentro desse botão? Eu não quero botar o texto seletor de capítulo, não, né? Selecionar capítulo. Eu quero botar aquele meu ícone, beleza? Eu quero botar aquele ícone que eu trouxe lá do Bootstrap Icons, só que eu colei aqui e repara só, ele colocou o nome class, mas como eu disse pra você, aqui no React, quando a gente está falando de classe aqui dentro de um HTML, a gente usa o termo class name, beleza? Olha, a gente fez aqui a instalação do Bootstrap Icons, a gente tem só que fazer mais uma coisa. O Bootstrap Icons, ele entrega os ícones por meio de um CSS. Então a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no app.css, a gente tem que importar ele para que ele esteja disponível na aplicação. Então como é que a gente faz isso? Eu já tenho aqui o Bootstrap Icons instalado na minha aplicação, então eu posso fazer o seguinte, import, aí eu abro aspas aqui, Bootstrap Icons, barra fonte, beleza? Barra, e aí aqui ó, você pode escrever Bootstrap. Ele nem está sugerindo isso aqui, mas é exatamente isso. .bootstrap-icons.css, beleza? Isso aqui você tem que fazer essa importação. Importou? Beleza, maravilha. Agora, com isso aqui importado, olha só, o ícone passa a aparecer aqui na nossa aplicação. A gente passa a poder utilizar esse ícone. Beleza? Que é o que a gente quer. Então agora, nos botões, desculpa gente, no seletor de capítulos, aqui ó, seletor de capítulos, eu vou vir aqui e vou selecionar também, vou colocar também para ele fazer o seguinte, para ele exibir um texto. Então eu botei aqui a tag P, beleza? P de paragraph, né, para eu escrever, a tag comum para você escrever textos, só que aqui eu vou fazer o seguinte. Bom, vamos lá. Toda vez que você estiver no meio do HTML e você for escrever alguma coisa que é uma informação de JavaScript, a gente tem que colocar essa informação de JavaScript entre chaves, beleza? Por que eu tô dizendo isso? Ó, você vai vir aqui e eu poderia escrever, ó, capítulo 1. Beleza, isso aqui funciona. E isso aqui é comum, isso aqui existe no próprio HTML. Bom, tranquilo. Só que agora, pô, vamos lá. Pensa comigo. Cara, capítulo 1. Se eu não tivesse no capítulo 1, como é que ele trocaria? Capítulo 2. Bom, eu teria que exibir aqui capítulo 2. Eu quero que isso seja dinâmico, eu quero que isso aqui represente, eu quero que isso aqui mostre o capítulo no qual eu estou ali dentro do livro, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou assumir que essa informação está chegando aqui nesse componente, beleza? Eu vou assumir que essa informação está chegando aqui nesse componente, e eu vou fazer o seguinte, se essa informação estiver chegando, ela vai estar chegando por meio das props. Então eu vou assumir que existe uma prop chamada capítulo atual que eu posso utilizar. Aí eu vou fazer aqui aquela string
uma string esperta, uma string interpolada, que vai simplesmente fazer o seguinte, vai mostrar aqui o texto, e que vai mostrar aqui esse texto, juntando esse pedaço aqui, que é um pedaço constante, né, capítulo, e aí esse pedaço aqui que é um pedaço variável, que vai vir aqui dessa informação, que vai ser o quê? Props, ponto, e aí eu vou dizer que que eu vou receber aqui um capítulo atual, beleza? Então esse componente aqui ele vai receber essa informação de capítulo atual e esse componente vai utilizar essa informação para montar ali. Agora, se você der uma olhada, capítulo undefined, o que é isso? Por que apareceu isso aqui? Gente, a resposta é simples. Eu disse que ele está trazendo essa informação aqui, undefined significa não definido. Eu estou trazendo essa informação aqui das props. Só que se você lembrar bem, onde a gente está usando o seletor de capítulos? No app.jsx, e a gente não tem nenhuma prop sendo passada aqui. Vamos resolver isso. Capítulo, beleza? Atual, tá bom? Que vai ser igual, nesse momento, eu vou colocar um 1 aqui, tá bom? Eu vou colocar um 1 aqui. Que aí, o que vai acontecer? Olha só, capítulo 1. Beleza, ele está exibindo a informação certa. Gente, vamos lá. Agora, eu vou intencionalmente pular isso aqui. A propósito, rapidinho, esse comentário aqui, essa informação aqui, ela não vai ficar marretada que esse 1. Essa informação tem que vir com algum dinamismo, beleza? Ela tem que vir com algum dinamismo. Eu tenho que entregar isso aqui com base no capítulo que está selecionado. Lembra que isso aqui tá na nossa cabeça, a gente vai voltar a isso, tá bom? Mas eu vou intencionalmente pular a barra de progresso, porque eu vou vir aqui para os botões de controle aqui do progresso aqui da nossa faixa. Beleza? Porque eles vão me permitir falar sobre uma coisa que é extremamente importante. Então, se você confia em mim, vamos lá. Agora, eu vou fazer o seguinte, então aqui, botões de controle, beleza? Então aqui, nos botões de controle, como eu sempre faço, a gente vai definir uma função e essa função vai ser o nosso componente, ela vai entregar o nosso componente. Agora, eu vou definir uma função intencionalmente de uma forma diferente, para que você pegue aqui um pouco do feeling aqui da coisa. Os dois funcionam da mesma forma. Mas então aqui, ó, botões controle, isso aqui é a nossa arrow function, a nossa função flecha, né? E é simplesmente uma forma diferente de escrever uma função aqui no JavaScript, beleza? E aí, Daniel, pô, eu não sei exatamente como funciona isso aqui. Dá uma pesquisada no canal da Hashtag Programação, pesquisa lá no YouTube, Hashtag Programação, Arrow Function, JavaScript. Você vai encontrar isso aqui e aí você vai ver que é super tranquilo, beleza? Mas tá bom, por que eu tô fazendo isso aqui? A arrow function foi só para mostrar aqui para você uma forma diferente de escrever uma função, e aí aqui pra gente tá tudo bem. Ó, export, default, aqui botões, controle, tá bom? Eu tô aqui fazendo a estrutura de uma função aqui vazia, aqui, normal. Começa aqui com a estrutura vazia aqui, mas agora eu vou começar a popular essa função. E aí como é que eu vou popular aqui, ó? Return, beleza? Return, e aí eu vou retornar aqui. E eu vou botar aqui, ó, o que eu vou retornar? Primeiro de tudo, eu vou escrever aqui uma div. Div, esse elemento aqui, que eu vou usar para abrigar todos os elementos que estão aqui dentro. Então, class name, e eu vou colocar aqui caixa-botões, beleza? E aí, aqui dentro, eu vou fazer o seguinte. Tá vendo aqui que eu espero ter 5 botões? Um botão de ir para a faixa anterior, um botão de avançar para a próxima faixa, um botão de voltar 30 segundos, um botão de avançar 30 segundos e um botão de play ou pause, beleza? Play ou pause. Vamos lá. O que eu vou fazer? Aqui, já para começo de conversa, eu vou botar 5 tags de botão. Por quê? Porque eu quero ter 5 botões aqui na minha página. Tá bom? Faz sentido isso? Agora, eu vou vir ali no Bootstrap Icons e deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Você vai ver aqui, ó. Bootstrap Icons, aqui, se escreveu aqui, se encontrou aqui na primeira página. Aqui a gente vai pesquisar os ícones que a gente quer usar. Eu quero, bom, o ícone que simbolize voltar para o capítulo anterior, ir para o próximo capítulo. Eu quero o de voltar ali 30 segundos, de avançar 30 segundos. Eu quero um de botão de play e eu quero um botão de pause. Beleza? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu por acaso já sei os nomes, tá, gente? Mas assim, o que eu faria normalmente? Eu olharia aqui essa biblioteca até encontrar um ícone que me satisfaz. Aqui por acaso eu já sei eu já fiz isso, então eu já sei essa resposta. Para adiantar aqui pra gente, olha só, o skip start, esse aqui vai ser o que eu vou utilizar para ir para a faixa anterior. Então eu vou pegar aqui, ó, copiar aqui. Agora eu vou colar aqui dentro desse meu botão. Lembrando
class name, beleza? Porque o Bootstrap Icons ele funciona com o HTML, CSS e JavaScript padrão. E ele entrega isso aqui que vale para HTML padrão. E o HTML padrão usa class aqui. Só que no React a gente vai usar o termo class name, beleza? Aqui, olha só, eu vou te mostrar uma outra coisa. Eu, por acaso, já sei quais são os ícones que eu quero utilizar. Olha aqui. Eu vou aqui, o próximo que eu quero utilizar é o skip end, beleza? Esse aqui. Tá vendo? Skip end. Tá aqui. Eu vou te mostrar o seguinte. O React Bootstrap, ele funciona de uma forma aqui particular, que é o ícone que você vai exibir, vai vir, a informação do ícone vai vir daqui, ó. Desse class name. Você tá vendo que todos eles têm esse BI de Bootstrap Icon, e aí depois BI traço, e aí o nome do ícone. Então era skip start, e aqui, ó, por enquanto ainda é skip start, beleza? Eu não tô usando esse componente ainda, então deixa eu fazer o seguinte, ó, no app.jsx, eu vou invocar esse componente que a gente está fazendo. Botões, controle. Beleza? Aqui, salvei. O Visual Studio Code importou, mas eu vim aqui dar uma conferida, beleza? Se ele não tivesse importado, eu mesmo teria que fazer isso. Tá aqui, ó. Tá vendo que tá aparecendo aqui já? Esses botões aqui estão aparecendo aqui? Beleza. Bom, estão aparecendo aqui, esse aqui tá aparecendo errado, né? Mas tá aparecendo. Tá bom? Bom, vamos lá. Eu quero fazer o seguinte, ó. Seletor de capítulos, beleza? Ou seletor de capítulos não, botões de controle. Você tá vendo aqui, o nome aqui, o ícone que você tá utilizando vem desse nome aqui. Tanto que Skip Start é aquele lá que vai pular pra faixa anterior. É aquele ícone que eu escolhi. O ícone que eu tava querendo utilizar agora, o nome dele é Skip End, tá vendo? Skip End. Aqui. Então, o que eu vou fazer? Você vai ver que é só trocar aqui pra Skip End, que ele vai exibir o ícone certo, tá bom? Gente, depois eu me preocupo aqui com a parte de alinhamento disso aqui, beleza? Não se preocupa com isso aqui agora não, tá bom? Isso aqui é só pra mostrar que eles seguem uma regra assim de uso, bem lógica e que vai ser bom pra gente isso, porque a gente vai utilizar dessa regra de uso para botar um dinamismo aqui na nossa página, beleza? Bom, vamos lá. Os próximos ícones que eu vou utilizar são esses aqui, ó. Eu vou pesquisar aqui, nessa barrinha aqui de pesquisa aqui da própria página, arrow. E aí aqui, arrow, que é flash em inglês, né? Aqui, seta, flecha, beleza? Você tem essa aqui, arrow repeat. A gente tem um arrow aqui, que é o counterclockwise e o clockwise. Aqui, ó, clockwise e counterclockwise, que são do inglês no sentido horário e sentido anti-horário, beleza? Então, eu vou usar esses dois ícones aqui para simbolizar aquele voltar 30 segundos ou avançar 30 segundos, tá bom? Então eu vou pegar esse cara aqui, ó, esse cara aqui. Ah, Daniel, como é que eu faço mesmo? Então, você pode vir aqui, você pode clicar no ícone que você quer, aqui dentro você vai clicar aqui no código desse ícone, copiou, perfeito. Ó, eu peguei aqui no sentido anti-horário, vou jogar aqui, salvei aqui, lembrando, troca de class para class name, salvei aqui. E olha só, apareceu aqui mais um botão aqui pra gente. Bom, maravilha, perfeito. Agora, eu quero fazer a mesma coisa. Eu quero botar o botão de avançar 30 segundos. Então eu vou botar o ícone aqui. E o botão de 30 segundos, o nome daquele ícone era arrow clockwise, não era counterclockwise. Counterclockwise é anti-horário. Clockwise é no sentido horário. Então eu vou apagar isso aqui. E, olha só, apareceu aqui. Tá bom? Gente, mais uma vez, depois a gente se preocupa em organizar isso aqui. Isso aqui não tá organizado aqui, beleza? Vai ter alguns ajustes ali do CSS que vão precisar ser feitos e vai ter uma aula dedicada para isso. Ao mesmo tempo, depois eu vou disponibilizar para vocês o CSS da versão final aqui de tudo que a gente construiu. Por hora, eu só quero que você veja que tá aqui, tá bom? Só quero que você veja que tá aqui. Mesmo que isso aqui esteja horripilante, e tá um pouco, tá? Mas não se preocupa com isso não. Isso aqui, na verdade, se tiver horripilante nesse momento do CSS, joga isso aqui nas minhas costas. Joga isso aqui na minha conta. Então, agora, o que eu quero fazer? Eu quero botar o botão aqui, só que esse botão ele tem um detalhe. Ele vai ser um botão de pause, ele vai ser um botão de play. Quando a música, no caso, quando a faixa aqui do livro estiver pausada, eu vou querer clicar aqui para que ele seja tocado. Eu quero que isso funcione como um botão de play. Se a faixa estiver tocando, eu quero que isso aqui funcione como um botão de pause. Eu quero clicar aqui e eu quero então pausar a música, beleza? Então você repara, esse botão aqui, ele é especial no sentido de a funcionalidade dele vai ser alternada. E vai ser alternada em função do que está acontecendo, beleza? Por hora, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar assim com
com o ícone de play. Por quê? Porque você está ouvindo alguma coisa? Não tem nada tocando ainda. Se não tem nada tocando ainda, então a gente quer... Então a gente tá pausado. Se não tá tocando, tá pausado. E se tá pausado, a gente quer então colocar ele para tocar. Beleza? Vamos lá. Eu vou pegar aqui mais um ícone. Esse vai ser o último ícone que eu vou pegar. E o nome desse ícone é o seguinte. Aqui, ó. Eu já separei aqui, vou copiar essa estrutura aqui, vou jogar aqui dentro. E aí aqui, eu vou botar aqui, o nome é Play Circle Fill. Beleza? Você vai encontrar isso lá, se você pesquisar aquela biblioteca ali, se você descer ali naquelas opções, você vai ver esse ícone aqui lá disponível. Eu só já separei o nome e já coloquei aqui para adiantar a gente. Então olha só, apareceu aqui um botão de play, tá vendo? Pô, bacana, legal. Beleza, a gente tem aqui o botão de play. Eu quero que esse botão de play em algum momento vire um botão de pause. E aí, o que eu vou fazer? Bom, olha só aqui o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui e vou dizer que esse botão aqui, com o botão de controle, ele recebe props também, tá bom? Ele recebe props. Qual é a prop que eu vou tirar daqui de dentro? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que tem uma variável, que tem uma informação que esse botão vai, que esse componente vai receber, que é de a faixa tá tocando ou não tá tocando, beleza? O que eu vou fazer aqui? Olha só, lembra aquilo que eu falei para vocês, né? Quando a gente estiver lidando com JavaScript no meio desse HTML, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar chaves aqui para descrever, então, a parte que é JavaScript. E eu vou fazer isso porque eu vou botar aquele texto dinâmico do JavaScript que mistura uma variável, beleza? Então, a minha variável, ela vai fazer o seguinte, olha só, se eu quisesse um botão de pause ao invés de um botão de play, eu faria o seguinte, pause circle fill, tá? Então, olha só, pause. Você tá vendo que o nome dos dois é muito parecido? Só a única diferença é o botão de play tem play aqui no nome e o de pause tem pause ali no nome. Então aqui, ó, play, virou aqui um botão de play. Tá vendo? Pause virou um botão de pause. Cara, então, eu vou tirar essa informação daqui. Eu vou tirar essa informação daqui como? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse camarada aqui e eu vou dizer que essa informação de se ele vai usar play ou pause vai ser determinado pelas props que esse cara recebe. Ó, props, ponto. O nome da minha informação vai ser tá tocando, beleza? Tá tocando é um valor booleano, isso é, um valor que pode ter dois valores possíveis. Uma variável que pode ter dois valores possíveis, ou verdadeiro ou falso. Tá bom? E aí, obviamente, tá tocando verdadeiro significa que a música, ou no caso a faixa do livro tá tocando. Tá tocando é falso, significa que a faixa do livro não tá tocando, significa que tá pausado. Então, sacou isso aqui? E aí qual é o lance? Qual é o grande pulo do gato? Eu vou querer que o botão que aparece é oposto ao que está acontecendo naquele momento. Porque se a faixa estiver tocando, eu quero que esse botão me permita pausar a faixa. Se essa faixa não estiver tocando, eu quero que esse botão me permita... então, tocar a faixa. Beleza? Então, tá tocando. Isso aqui é um operador ternário. Gente, mais uma vez, isso aqui é JavaScript. Se você por acaso não sabe o que é um operador ternário, se preocupa não. Tem um vídeo rapidinho no qual eu te explico como é que funciona. Dá uma pesquisada. Hashtag programação operador ternário JavaScript. Beleza? Props. Tá tocando. E eu vou botar uma interrogação. O que essa interrogação está se perguntando? Isso aqui é verdadeiro? Se for verdadeiro, você vai usar o seguinte valor. Você vai usar o seguinte valor. O valor é... Bom, se eu quero que ele tá tocando, se estiver tocando de fato, eu quero que ele mostre um botão de pause, beleza? Se ele não estiver tocando, eu quero que ele mostre, então, um botão de tocar. Beleza? Aqui, no caso, eu tô fazendo só a inteligência do ícone. Mas olha só que bacana. Aqui o ícone tá aparecendo. Play, beleza. Ó, eu tô clicando aqui. Nada tá acontecendo ainda. Tá bom, tudo bem. Por quê? Porque eu botei aqui a inteligência pra dizer se ele vai exibir ou não, acontecendo em função dessa informação aqui. Mas eu não botei nenhuma inteligência pra trocar o valor dessa informação. Aliás, essa informação a gente tem que pensar direito como é que ela funciona. Aí... Isso aqui
é para eu encerrar essa aula com o conceito mais importante do React. E você escutou direito aqui, eu não posso economizar palavras, é o conceito mais importante do React. Por que React? Por que React tem esse nome? React tem esse nome, React vem do inglês, significa reagir. O que está acontecendo? Quem é que está reagindo ao quê? Vamos lá. O React dá a capacidade desse sistema de reagir automaticamente a algumas informações sendo atualizadas e ele vai e atualiza a nossa página, atualiza a nossa aplicação, atualiza a nossa interface para ela corresponder a essa informação que foi atualizada. Por exemplo, como se eu tivesse aqui, como se eu viesse aqui e definisse aqui uma variável. Let tá tocando igual a false, beleza? Isso aqui é uma variável com valor booleano e que eu disse aqui que tem o valor false, beleza? Eu vou botar ela aqui em cima, na verdade, porque essa variável aqui ela vai ser importante pra gente. Vou botar aqui logo no início aqui do app, tá? Vou botar aqui logo no início aqui do app. Tá tocando igual a false. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no botão de controle e eu vou passar essa informação aqui, já que eu disse que esse componente recebe essa informação por meio de props, beleza? Então eu vou dizer aqui, ó, que o tá tocando, o valor dessa propriedade, dessa prop, é o valor que está dentro dessa variável, que é o mesmo nome, beleza? Tá tocando. Tá bom. Agora, basicamente o que eu estou dizendo para você é o seguinte, a força do React é permitir que ele seja capaz de reagir a uma mudança assim de um valor de umas variáveis em específico, de forma que, pô, no momento que essa variável aqui, que é falso, e consequentemente esse botão aqui é um botão de play, no momento que essa variável aqui virasse verdadeiro, esse botão aqui trocaria o funcionamento dele, tá? Gente, mas calma lá. Isso aqui que eu fiz foi com uma variável comum. A variável comum não tem essa capacidade. O React, ele faz isso, ele reage a mudanças de valores de variáveis, mas é de uma variável muito específica, um tipo de variável muito específica. É a chamada, e aí pode anotar, porque esse aqui realmente é o conceito mais importante do React. Variável de estado. O estado, beleza? Estado. Variável de estado. O React, ele reage a mudanças de variáveis de estado. O que é isso, Daniel? Que diabo é essa variável de estado? Variável de estado é essa super variável assim que vai definir esse controle de informações importantes ali do React, de informações dinâmicas. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui numa variável de estado para você ver como é que se escreve ela. Então eu vou comentar essa aqui. Eu vou fazer o seguinte. A gente vai importar aqui, ó. A gente vai importar, tá bom? A gente vai importar. Vem aqui logo no início, import. Aí abre e fecha chaves. Use state from React. Beleza? Ponto e vírgula. Use state from React. Ou seja, traga do pacote React essa funcionalidade use state. O que essa funcionalidade faz? O que essa funcionalidade faz? Ela me permite construir variáveis de estado, beleza? Então eu vou usar aqui, ó, use state. Essa funcionalidade aqui, ela vai me permitir construir uma variável de estado. E aí, o que eu vou fazer? Como é que é isso aqui? Isso aqui é meio que isso aqui é uma função. E como é que essa função funciona? O que ela faz? Ela vai me entregar, então, uma variável de estado que eu vou jogar dentro de que eu vou batizar do jeito que eu quiser. Então eu vou fazer o seguinte. Esse ali é essencialmente algo como isso aqui, ó. Tá tocando. Beleza? É igual a useState. Se eu quisesse... Bom, vou colocar aquele mesmo false que eu coloquei ali em cima. Aqui essa era uma variável normal. Essa aqui é uma variável de estado. Isso aqui é o caminho para eu criar uma variável com essas características aqui especiais. É quase isso. Por quê? Porque esse useState, ele não vai só me entregar a variável. Ele vai me entregar duas coisas. E eu vou colocar isso aqui, ó, entre colchetes. Por quê? Porque é entre colchetes que você descreve um array no JavaScript, você descreve uma lista no JavaScript. E aqui eu tenho uma lista de funcionalidades sendo entregues. A primeira delas é tá tocando, tá? Essa minha variável assim de controle, que vai ter essa informação verdadeiro ou falso. E a segunda informação que esse useState vai me entregar é uma função aqui, ó, que eu vou batizar do jeito que eu quiser, tá, gente? A gente batiza isso aqui do jeito que eu quiser, claramente, né? Eu botei esse tá tocando aqui, tá tocando não podia ser mais carioquês do que isso, tá tocando, beleza? E a outra, eu vou chamar carinhosamente de definir tá tocando,
Por que definir tá tocando? Gente, definir tá tocando é para deixar claro que essa é uma função que vai servir para definir o valor dessa variável aqui. Beleza? Então, quando eu quiser alterar o valor dessa variável aqui de estado, e isso aqui já é, então, uma variável de estado, beleza? Anota, isso aqui é uma variável de estado, porque eu construí por meio desse método aqui, useState. Se eu quiser trocar o valor, isso aqui que eu coloquei é o valor inicial dessa variável de estado. Se eu quiser que essa variável de estado vire verdadeiro agora, aqui ó, tá tocando igual a true. Eu podia fazer isso? Não. Variáveis de estado têm seu valor atualizado como? Dessa forma aqui, ó. Oh, gente, desculpa. Definir, tá tocando, eu chamo aquela função ali de cima, e aí eu falo, ó, o roda aqui, roda essa função, atualizando o valor dessa variável de estado. Ah, tá, qual é o valor que você quer colocar lá? Eu vou botar aqui, ó, true. Então é assim. Essa instrução aqui vai ser a instrução que eu quero utilizar, que eu vou querer utilizar toda vez que eu quiser definir o valor dessa variável como true. Beleza? Então, bom, eu vou tirar isso aqui foi só para descrever para você. A gente acabou de construir aqui uma variável de estado, tá bom? Variável de estado. E isso aqui, pô, maravilha, beleza, bacana, essa aqui é uma variável de estado. Mas, mais uma vez, Daniel, por que uma variável de estado? Qual é a importância da variável de estado? É porque, olha só, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá, a gente vai vir aqui, ó, eu vou passar aqui pro botões de controle. Botões de controle, tá tocando, tá vendo? E eu vou passar aqui uma segunda informação, que é definir tá tocando. Que ele vai, assim, essa prop vai receber o quê? A prop, ela pode receber uma função também. E eu vou passar de fato isso, a função definir tá tocando. Beleza? O que eu vou fazer aqui, gente? Botões de controle. Eu vou vir aqui. Olha só. No botão aqui, que é o responsável pelo play, né? Aqui, esse aqui, botão de play e pause. Tá vendo? Esse aqui é o ícone do botão. Na tag aqui, botão, a tag botão, ela tem um campo onClick, beleza? Que vai descrever o quê? Vai descrever qual é o comportamento que você quer que aconteça quando você clicar nesse botão. Então, onClick é ao clicar, e aí eu vou descrever o seguinte, eu vou fazer uma arrow function aqui também, tá bom? Arrow function, tá? Que é essa função aqui, que é essa forma diferente de escrever função, só para escrever uma funçãozinha mais enxuta, mas a função que eu vou fazer é a seguinte. Props.definir tá tocando. Beleza? Igual a true, tá? Porque aquele valor começa como false. Basicamente, gente, quero que você pense aqui comigo, quero que você acompanhe aqui comigo. O que eu fiz aqui? Isso aqui é só uma solução temporária para eu te mostrar o que eu tô querendo te mostrar. Que é o seguinte, eu peguei aqui, eu passei essa função aqui que atualiza o valor de uma variável de estado, eu passei ela para esse componente por meio da prop, tá vendo? Eu fiz isso aqui, ó. Botões de controle, tá vendo o componente aqui? Ele recebe uma segunda prop, definir tá tocando, e recebe justamente essa função que vai alterar o valor da variável de estado, beleza? E aí aqui dentro, então, do botões de controle, esse componente aqui que tem acesso a essa função, eu fiz o seguinte, ó, quando esse botão for clicado, você vai executar essa função aqui. Ah, Daniel, por que você não simplesmente colocou isso? Então, porque isso aqui é um código JavaScript. Isso aqui é só a chamada de uma função. Isso aqui é só a chamada de uma função. Se eu botar isso aqui, o que está acontecendo? Quando o navegador estiver lendo e chegar nessa linha aqui, ele vai falar, oh, beleza, ele está chamando uma função. Ele vai executar isso aqui logo de cara. Não é o que eu quero que aconteça. O que eu quero que aconteça é, eu quero que essa função seja executada quando eu clicar nessa função. Então, quando eu clicar nesse botão. Então, eu boto essa estrutura aqui, beleza? Porque isso aqui... E aí, aqui, ó, eu vou falar aqui pra você, não precisa se preocupar muito com isso não, até porque isso aqui é uma solução temporária. Mas a resposta é, isso aqui, a diferença do outro pra esse, é que isso aqui, quando eu boto isso aqui numa arrow function, eu tô fazendo uma função que chama essa função, beleza? Aqui versus a isso aqui, que eu tô só simplesmente chamando essa função eu mesmo. Tá bom? Tá, beleza. Novamente, o que eu quero que você tire disso aqui? Eu coloquei essa estrutura aqui, porque eu quero que agora, ao clicar nesse botão, ele vai trocar aquela variável de estado ele vai trocar aquela variável de estado de falso para verdadeiro, beleza? E aí, qual é a consequência disso? Tá aqui, ó. Como é que você sabe que é falso? Como é que você sabe que o valor lá é falso? Porque quando tiver falso, ou seja, não está tocando, o botão aqui vai apresentar um ícone de play. Mas se eu clicar aqui, o botão agora apresenta um ícone de pause. Por quê?
Porque aquela variável de estado, quando eu cliquei aqui nesse botão, ela trocou o valor dela. E quando trocou o valor dela, automaticamente o React olhou e falou, opa, peraí, aquela variável de estado trocou o valor dela. E esse camarada aqui tá usando essa informação aqui que vem daquela variável de estado. Opa, então eu tenho que atualizar esse canto aqui. Porque esse canto teve a sua variável de estado que determina qual é o valor aqui, qual é a configuração aqui, teve o seu valor alterado. Então olha isso. Por isso que eu disse que é o conceito mais importante do React. A variável de estado teve o seu valor alterado, né? Passou de falso para verdadeiro e automaticamente esse campo aqui, que era simplesmente um campo que usava aquela variável de estado, ele foi redesenhado. Ele foi atualizado ali para mostrar agora o ícone correspondente. Por quê? Porque antes o ícone era o ícone de play, agora o ícone correto é o ícone de pause. Tá bom? Atualizei aqui a página mais uma vez para você ver isso aqui. Esse é o tal do React. Ele está reagindo às modificações que estão acontecendo em variáveis de estado. Isso aqui é muito bom, isso aqui é muito poderoso. Por quê? Porque no JavaScript comum, a gente tem que fazer essas alterações nós mesmos. Aqui não. Aqui o React está se encarregando disso aqui pra gente. Você coloca a variável de estado onde você quiser que a coisa mude, que a coisa seja dinâmica, e eu me encarrego de atualizar toda vez que essa variável de estado for alterada. Entendeu? Isso aqui é muito importante no React. Isso aqui, na verdade, a gente viu a primeira interatividade aqui da nossa página. Mas agora, tem só um problema, né? Eu disse que esse botão aqui, ao ser clicado, ele vai sempre trocar o valor daquela variável para verdadeiro. Só que se o valor já é verdadeiro, ele está trocando de verdadeiro para verdadeiro, então nada está acontecendo. Beleza? A gente vai trabalhar melhor isso aqui na próxima aula. Por fim, gente, mais uma vez, porque eu quero realmente frisar isso aqui, variável de estado. Isso aqui troca automaticamente, olha só, o valor começa como falso, cliquei aqui, quando eu clicar aqui ele vai chamar aquela função que vai trocar o valor da variável de estado de falso para verdadeiro, e ao fazer isso, olha só, ele automaticamente, tá, beleza, agora é verdadeiro? Tá, então, esse camarada aqui estava escolhendo o ícone em função do valor da variável de estado. Se agora o valor é verdadeiro, então peraí, o ícone que eu tenho que mostrar é outro. Se agora esse valor trocou, então o ícone que eu tenho que trocar, deixa eu ver aqui qual é o ícone que eu tenho que colocar, deixa eu ver aqui. O React se encarregou de atualizar automaticamente ali a interface para mim. Então, os sites, as aplicações que eu fizer com essa tecnologia, elas automaticamente vão ficar interativas, vão ficar dinâmicas, na medida em que eu uso esse poder do React. Beleza? É isso para essa aula. E na próxima aula a gente continua, porque a gente tem muita coisa muito maneira para fazer aqui ao longo desse projeto. Beleza? Então, eu te espero lá. E, lembrando aqui, se você gostou desse vídeo aqui, dá uma olhada aqui no canal da Hashtag Programação. Aliás, se inscreve para você não perder os próximos vídeos aqui desse projeto, além dos vários outros vídeos que a gente lança toda semana, vídeos muito bons sobre o universo da programação. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante aí na sua formação como programador. Beleza? Aproveita, faz o seguinte, deixa o seu like e me diz uma coisa, qual é o livro que você vai colocar para tocar e vai mostrar aí para sua família quando você tiver feito o seu próprio tocador de audiobooks? Conta aí pra mim, tá bom? Gente, é isso e eu vejo vocês na semana que vem. Então até lá!